Glória a Deus. Aqui estamos por amor a Jesus, amor à igreja, amor aos irmãos, amor à palavra de Deus. Continuamos em Gênesis 28, onde já vimos quinta-feira passada, hoje continuamos. Versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito tudo o que te tenho dito. Glória a Deus. Vimos a semana passada a importância de sermos escolhidos pelo Senhor. Gálatas 1, 14 ou 15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. A salvação é iniciativa de Deus. Fala isso para o mundo do lado. A salvação é iniciativa de Deus. Nós somos salvos porque Deus quis, porque Deus quer, Deus nos quer. Deus tem um plano contigo. Fala isso para o mundo do lado. Deus tem um plano contigo. Irmãos, e quem se encarrega de cumprir este plano é o próprio Deus. Filipenses 1,6. Aquele que começou em nós a boa obra, poderoso é para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2,13. Aquele que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, o Senhor, Ele faz quase todas as coisas em nossas vidas. O que nos incumbe fazer é pequeniníssimo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. 1 Pedro 1, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deus opera por nós. Esse próprio cântico que cantamos, Isaías 64:4, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Salmo 57:2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O Senhor trabalha por nós, o Senhor trabalha em nós. Deus nos chamou, Deus tem um plano em nossas vidas e a Ele incumbe realizá-lo. Só Ele tem poder para isso. Diga glória a Jesus. Qual que é a nossa parcela nisso tudo? Irmãos, é pequeniníssimo. Não dá nem para dizer que Deus faz 99% e 1% é nosso. É menos do que isso. Fala para um lado assim, é menos do que isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Romanos 8, aos que chamou, a estes também justificou, santificou, glorificou. Lá, tudo isso em Romanos 8. Deus faz todas as coisas. Fala isso para um lado, Deus faz todas as coisas. Vamos à nossa parcela em primeiro lugar. Deus exige de nós um grau de fé. Existe um grau de fé que é obrigatório termos. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, existe uma parcela de fé indispensável que nós temos que ter. E outra coisa, tem que ter disposição. Jesus sempre disse, tem de bom ânimo. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, e tudo se resume no coração. Deus quer o nosso coração. Dá-me o teu coração, ó filho meu, e os teus olhos observem os meus caminhos. Fala para um lado, Deus quer o teu coração. Irmãos, nós não podemos fazer muita coisa, mas amar ao Senhor com todas as nossas forças, só nós podemos fazer. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, só você pode amar a Deus. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Então, essa palavra aqui que Deus disse a Jacó, Deus é que haveria de fazer tudo. Mesmo Jacó sendo uma pessoa de conduta tão reprovável. Mas, irmãos, a grandeza está em Deus. Fala para um lado, a grandeza está em Deus. Grandeza dele de nos amar, de nos escolher, de nos salvar, de nos perdoar.
Não te deixarei até que te haja feito tudo o que te tenho dito. Deus quer fazer muitas coisas em você. Esta palavra dita a Jacó não é apenas para Jacó, é também a nós. É uma chamada de Deus a ele. Está certo que o plano de Deus para Jacó era específico a ele, mas Deus tem um plano também para conosco. Provérbios 16:4, Deus fez todas as coisas para os seus devidos fins. Salmo 139 diz que nenhuma das coisas ainda havia acontecido em nossas vidas, mas Deus já tinha tudo registrado em seu livro. Quer dizer, nada acontece por acaso. Mateus 10:29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles sequer cai, se não for a vontade de Deus. Quer dizer, até um passarinho só morre se estiver dentro da vontade permissiva de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Diga glória a Jesus. Que dirá a tua vida? Quanto mais a vós, homens de pequena fé, diz lá em Lucas capítulo 12, o Senhor cuida de ti. Fala isso para um lado, Deus cuida de ti. Irmãos, o Senhor tem muito a fazer, até que te haja feito tudo o que te tenho dito. Qual que é a nossa parcela nisso? 2 Coríntios 6. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Tem que cooperar com o Senhor. 1 Coríntios 3 diz, nós somos cooperadores de Deus. O que significa cooperar? Buscar as coisas de Deus. Também buscar a Deus é algo que ninguém pode fazer por nós. Irmãos, amanhã nós vamos ter reunião de oração e amanhã não vamos trazer nenhum irmão de fora, porque nós queremos entrar num exercício de oração. Muitas vezes os crentes ficam muito passivos. É mais fácil você sentar e ouvir, sentar e receber, sentar e participar do louvor, sentar e ouvir a pregação. Mas, irmãos, Deus quer a nossa cooperação. E essa cooperação acontece, por exemplo, numa reunião de oração em que é para você orar. Se bem que tem gente que vem na reunião de oração e fica ajoelhado ouvindo a oração do dirigente. Não vale. Fala assim, não vale. É para você orar. Também ninguém pode orar pela tua boca. É você que tem que orar. Então são coisas que incumbe a nós fazermos. Diga glória a Jesus. E o resto, o Senhor opera. O Senhor realiza todas as coisas. Versículo 16, acordado pois Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Glória a Deus. Toda esta revelação de Deus a Jacó foi apenas em um sonho. Ele poderia muito bem achar que tinha sido da sua cabeça. Foi uma experiência noturna. Deus se manifesta em sonhos. Mas, irmãos, todas as experiências de Deus exigem fé, todas. Todas as manifestações de Deus exigem fé, porque a pessoa pode duvidar. Diga glória a Jesus. Já falamos isso. Se Deus na tua frente ressuscitar um morto, você vai ter que crer, porque você pode ainda pensar, acho que ele não estava morto, ele poderia só estar dormindo, ou poderia só estar com uma doença e de repente acordou. Se Deus curar um paralítico na tua frente, você pode ainda pensar, será que ele era paralítico mesmo? Fazem misericórdia. Então, tudo exige fé. Irmãos, aqui Deus falando com Jacó em sonho, mas nisso já vemos que ele era um homem de fé, porque ele disse, Deus está aqui. Ele reconheceu que era Deus falando. Deus fala em sonhos. Fala isso, irmão do lado. Deus fala em sonhos. Mas você precisa estar atento para reconhecer a voz de Deus. E olha a verdade que Jacó disse. Deus está neste lugar e eu não sabia. A concepção que aquele povo tinha de Deus era muito limitada. Não que a nossa seja muito maior. Irmãos, diante da grandeza de Deus, que o Salmo 143 diz que é uma grandeza, aliás, Salmo 145 diz que é inescrutável.
O Salmo 36 diz que a verdade de Deus vai acima das mais altas nuvens, a sua misericórdia também, e diz que seus juízos são como os grandes abismos. Isaías 40 diz que Deus mediu o céu aos palmos. Deus é muito grande. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Deus é muito grande. Fala isso para o mundo ao lado. Deus é muito grande. Aquele povo tinha uma concepção muito restrita. Hoje temos a concepção maior, porque a palavra de Deus já está toda revelada. Mas ainda assim, a nossa mente tem a tendência a limitar Deus. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja ressarcido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 104, versículo 1, bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és magnificentíssimo, coberto de luz como de um manto, e as cortinas da sua morada são os céus. Diga glória a Jesus. Todos eles como um manto enrolarás, eles se envelhecerão, mas tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é muito grande, o nosso Deus é maravilhoso, e os nossos pensamentos tendem a limitá-lo. Olha a verdade de Jacó. Jacó achava que Deus era o Deus de seus pais, o Deus da terra de seus pais. Então ele achou que Deus tinha ficado lá em Israel, onde Isaac estava, e ele tinha ido para longe. E de repente aqui Jacó descobre que Deus está em todos os lugares. Fala para um lado, Deus está em todos os lugares. Glória a Deus. Irmãos, esta verdade, apesar de racionalmente nós já a conhecermos, o nosso espírito ainda não conseguiu digeri-la por inteiro, porque muitas vezes no emprego, no ônibus, na rua, nós nos esquecemos disso e às vezes nos sentimos distantes de Deus. Mas não, Deus está ali, perto está o Senhor dos que o invocam. Salmo 145. Irmãos, o Senhor está ao nosso lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Fala para um lado, tem muita coisa que você não sabe. Muita coisa. Irmãos, existe um estágio da vida cristã que nós nos achamos assim sabedores de muitas coisas. Existem certas pessoas que têm facilidade de decorar textos bíblicos, então decoram, e isso dá um certo senso de sabedoria e de conhecimento, mas não. Irmãos, Tito capítulo 1, versículo 1, diz que o conhecimento de Deus é segundo a piedade. Quer dizer, a palavra de Deus não se absorve racionalmente, ela se absorve espiritualmente. Fala para um lado, espiritualmente. Louvado seja Deus. Como que se absorve a verdade espiritualmente? Irmãos, é lendo a palavra de Deus em oração, é ler a palavra de Deus em espírito, pedir para Deus falar, entender não apenas o contexto histórico do que está escrito, mas entender o que Deus quer falar conosco ali. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, Jesus disse, tende fé em Deus, porque eu vos digo que tudo o que pedir na oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. E se orando, lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, perdoai. Enquanto estiveres orando, perdoai. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos,
a leitura da palavra é feita com oração, enquanto estamos lendo, estamos em oração, o Senhor já nos lembra o que precisa ser perdoado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser consertado na presença do Senhor. Nunca se pode ler a palavra de Deus assim: estou sem nada para fazer, então a Bíblia assim, que interessante. A Bíblia não foi feita para ser interessante, a Bíblia é santíssima. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus foi feita para edificar, para construir. Louvado seja o Senhor. Deus está neste lugar e eu não sabia. Tem muitas coisas que Deus faz que você não sabe. Tem muitas coisas que Deus pensa que você não sabe. Acontece muita coisa nesta terra, no meio do povo de Deus, que você sequer sonha. Não podemos limitar o nosso Deus. Fala isso para um lado. Não podemos limitar o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Exaltado seja o Senhor. Quando frequentamos uma igreja, nós nos habituamos com o serviço religioso daquela igreja, corremos o risco de colocar Deus dentro das quatro paredes e achar que o que é de Deus é aquilo. E se porventura algum dia viajamos e fomos em uma outra igreja, a gente acha assim tudo muito estranho. Achei tudo muito estranho. Meu amado, você tem que ter um senso espiritual. Você tem que ter um senso de Deus, porque Deus está naquele lugar e você não sabe. Diga glória a Jesus. Você vai em uma igreja que o teu colega de serviço te convida e você vai e você se sente estranho. Não, vá para ver o que Deus tem a te dizer lá, porque Ele também está lá. Diga glória a Jesus. As revelações de Deus, versículo 17, e temeu, glória a Deus, toda a revelação de Deus produz temor. Fala isso para o mundo do lado. Toda revelação de Deus produz temor. Irmãos, eu estava vendo um DVD evangélico de louvor, e da hora que aparece assim, aparecia 5 opções para clicar ali e escolher. A primeira delas era assim: show. Daí depois vinham extras, vinham os comentários, vinham não sei o quê. A primeira era show, você clicava lá, daí começava o louvor. Show. Fazia misericórdia. Tome cuidado com isso. Fala para ela assim: tome cuidado com isso. As coisas de Deus não servem para show, as coisas de Deus não servem para apresentação. E daí, como que era show? Luz verde, vermelha, amarela, azul, gelo seco, cabelos e purpurinas e brilhantinas e de tudo e um pouco mais. Fazia misericórdia. Tudo ao gosto dos homens. Só que essa é a igreja do século 21. Fala assim: misericórdia. E a tua grande luta é você não se fiar no que você vê. 1 João 2 fala da concupiscência dos olhos, uma das essências do pecado. Gálatas capítulo 2 diz assim: Deus não aceita a aparência do homem. Quer dizer, tudo isso é fachada, tudo isso é show. Show é um verbo em inglês que significa mostrar, aquilo que quer ser mostrado. A glória de Deus é encobrir as coisas. Diga glória a Jesus. Toda manifestação de Deus produz temor. Irmãos, esses louvorzões por aí, as pessoas sentam no ombro umas das outras e fica aquela assobiação medonha. Se os que ali estivessem realmente tivesse uma revelação de Deus, não estariam assoviando jamais. Você acha que no céu alguém se atreve a fazê-lo? Pergunta para nós assim: você acha? Se Deus se manifestasse a você, você sequer força para assoviar iria ter, viu? Diga glória a Jesus. E a seus pés cair como morto. Apocalipse capítulo 4. Diga glória a Jesus. A glória de Deus é tremenda. Deus se manifestou a Jacó em sonho e ele temeu. Cuidado com a modernidade. Fala isso para um lado. Cuidado com a modernidade. Duro que atualmente pode ser igreja histórica, pode ser igreja tradicional, pode ser igreja pentecostal, pode ser neopentecostal, pode ser qualquer coisa que seja. Está tudo do mesmo jeito, é só Jesus.
Fala assim, é só Jesus. Guarde o temor do Senhor. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 28:14, bem-aventurado que continuamente teme. Tema o Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Essa é uma reportagem na revista Veja, semana passada, falando dos neopentecostais. O teor da reportagem era esse. Há 20 anos atrás, os teleevangelistas do tipo Edir Macedo ou R.R. Soares, eu estou dizendo o que a revista dizia. Diga glória a Jesus. Eles faziam um evangelismo mais agressivo, baseado em expulsão de demônios, em exorcismo e em petição de oferta, petição de dinheiro. Mas hoje, os evangelistas são mais modernos. Hoje, eles ficam com mensagens de autoajuda. Faça misericórdia. Se igreja existe para transmitir mensagem de autoajuda, vamos fechar isso aqui, abrir um restaurante e vamos embora, que um psicólogo faz melhor. Fala assim, viu? Igreja não está aqui para pregar autoajuda para ninguém. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é transformação, é poder de Deus, é nascer de novo, é ser nova criatura. Evangelho é ser liberto do pecado. Isso jamais é autoajuda, isso jamais alguém consegue por si mesmo, não por qualquer obra de justiça que houvéssemos feito, mas Ele nos lavou com a lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Tito 3, versículos 4 e 5, diga glória a Jesus. Jamais poderíamos fazer isso por nós mesmos. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. É só pelo poder de Deus. Por isso que Jacó temeu e disse: quão terrível é este lugar. Irmãos, olha a expressão usada, quão terrível. Diga glória a Deus. Irmãos, a característica do cristão, uma delas, importantíssima, indispensável, tem que ser o temor de Deus. Irmãos, triste quando a pessoa vem na igreja assim, ai, senti tanta paz, achei tudo tão lindo, a música tão linda, maravilhoso, mas melhor se ela tivesse sentindo o temor de Deus. Charles Finney, que viveu nos Estados Unidos, foi usado por Deus para grandes avivamentos ali. Ele pregava, as pessoas se agarravam no banco porque elas sentiam a terra se abrir, sentiam como se elas fossem tragadas e fossem imediatamente lançadas no inferno, de tamanho temor que a pregação daquele homem produzia. Diz que na vida dele, só pelo ministério pessoal dele, mais de 500.000 pessoas se converteram a Jesus. Diga glória a Deus. Viveu lá pelo ano 1800 e qualquer coisa. Irmãos, o temor de Deus, quão terrível é este lugar. Fala para um lado, a presença de Deus é terrível. E não venha me dizer que isso aqui é Velho Testamento, porque leia Hebreus 10 no Novo Testamento. Leia o livro do Apocalipse, que é inteirinho no Novo Testamento. Pode ler. Que fala da presença de um Deus majestático, imponente, todo-poderoso, cheio de amor ardente e de ira também ardente. Diga glória a Jesus. Quão terrível é este lugar. Meu Deus amado. Estamos acostumados a ouvir, né? Quão maravilhoso é este lugar. Irmãos, a presença de Deus é terrível. Êxodo capítulo 3. Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, teve aquele diálogo com Deus, Deus o convenceu a ir. Êxodo capítulo 4, o Senhor encontrou Moisés na estalagem e quis matá-lo. Um encontro glorioso, de repente o Senhor quis matá-lo. Por quê? Porque para andar na presença de Deus tem que se humilhar perante Ele, tem que se santificar. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga glória a Jesus. Presença de Deus terrível, irmãos. O profeta Ezequiel viu a presença do Senhor e ficou por semanas completamente mudo. Daniel capítulo 10, o profeta teve visões profundas de Deus, ficou por 3 semanas com os pensamentos da sua cabeça atônitos, não conseguia pensar direito. Irmãos,
Se alguém tivesse conhecido pessoalmente o profeta Ezequiel, acharia que ele era um homem louco, porque quantas experiências diferentes e até absurdas ele teve. Capítulo 9, ele diz que o Espírito pegou pelos cabelos e o arrebatou e o levou a um outro lugar. E ele escreveu isso. E ele era um homem muito estranho, de visões terribilíssimas de Deus. E como diz a palavra, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Homens que estavam acostumados a ver a presença de Deus, mas tremiam e temiam. Isaías 66, 3. Eis para quem olharei, para o abatido e aflito de espírito e que treme da minha palavra. Abacuque 3, 2. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Diga glória a Jesus. Temer, quão terrível é este lugar. Deus está aqui. Fala isso para um lado, Deus está aqui. Por isso diz Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O fato de você saber o versículo de cor não diminui o peso do versículo. Continua tendo que haver reverência na casa de Deus. Salmo 93, 5, a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Abacuque 2,14, o Senhor está no seu santo templo, cale-se perante ele toda a carne. O rei Uzias quis entrar inadvertidamente no templo para fazer aquilo para que não tinha sido chamado, e imediatamente ficou leproso. Diga glória a Jesus. Ananias e Safira, vamos ao Novo Testamento, mentiram ao Espírito Santo. Venderam a propriedade por um valor, disseram que tinham vendido pela metade, porque eles só deram metade de oferta, mas queriam parecer que tinham dado tudo. Irmãos, mas que mentira mais boba. É o que Pedro perguntou, se a propriedade era tua, se não vendesse estava no teu poder, se vendesse você poderia dar quanto quisesse, não poderia dar nada se não quisesse. Que mentira mais boba. Mas é gente que aumenta o testemunho por conta própria. Fazem misericórdia. Irmãos, isso provoca morte. Quantos pregadores que ficam com testemunhos mirabolantes e a história não é bem daquele jeito. Ananias e Safira morreram como exemplo, mas continua sendo o mesmo Deus a quem se deve temer da mesma forma. Diga glória a Jesus. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Irmãos, Jacó conseguiu entender que Deus queria fazer a habitação com os homens, como diz lá em Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus com eles morará. O Senhor quer fazer morada conosco. João 14, viremos para Ele e faremos nele morada. Fala para um lado, Deus quer morar contigo. Esta é a casa de Deus, nós somos casa de Deus. O Senhor quer habitar em nós e quer nos encher da sua glória. Fala para o mundo lado, o Espírito Santo quer te encher da glória de Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Jacó falou isso de noite no meio do deserto sozinho, mas ele teve a revelação de que Deus estava ali e Deus queria ter comunhão com ele. Apocalipse capítulo 3, com ele cearei e ele comigo. Deus quer ter comunhão pessoal conosco. Outro problema do crente do século 21 é que ele só consegue ter comunhão coletiva com Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, olhando ontem aquele CD evangélico, então estava no louvor, então tinha assim um coral de umas 200 pessoas atrás das cantoras principais, e durante os cânticos, alguns daqueles cantores lá se ajoelhavam no chão, e levantavam as mãos, e Deus só ficava lembrando do clique que tinha dado em cima do show. Eu falei, é show mesmo, né? Fala assim, misericórdia, na frente de uma multidão de 5.000, ajoelha, chora, levanta as mãos, quero ver às 3 horas da manhã sozinho em casa no inverno. Fala assim, viu? Na frente de todo mundo faz bonito, quero ver sozinho. Jesus quer ver sozinho também. Falam assim, Jesus quer te ver sozinho. Diga glória a Deus. A casa de Deus
Estava só Jacó. Mas ele pôde dizer: aqui é a casa de Deus. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer fazer ali a habitação. Chega de gritaria naquela casa. Diga glória a Deus. Qual casa? A tua, meu filho. Fala assim: a tua. Diga glória a Jesus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Que maravilha, que revelação de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quando o Senhor se revela a nós, Ele abre a porta dos céus para a nossa vida. Irmãos, é uma experiência diferente. Jacó teve revelação de Deus num sonho. Foi um toque místico, sobrenatural e poderoso de Deus. Então ele sentiu a porta aberta do reino espiritual. Meu amado, você tem que ter experiências no Espírito Santo de Deus. As coisas de Deus para você não podem ser só de ouvir falar. Jó 42, ou antes te conhecia só de ouvir. As coisas de Deus para você não podem ficar só no aspecto mental, racional, de compreensão, de interpretação de texto. Não! Tem que ter o toque do Espírito Santo. Fala para um lado, tem que ter o toque do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que pregar a palavra de Deus é muito sério. Tiago 3:1, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É muito sério pregar a palavra, e também é muito sério expor-se a alguém que prega a palavra. Tem gente que pensa assim: eu vou ouvir tal pregador, eu não o conheço, não tenho indicação de ninguém me indicou ele, mas eu vou ouvir porque se ele falar alguma coisa errada, eu vou discernir, e se a pregação for fraca, que mal vai fazer? Meu amado, se um pregador é morto espiritualmente, ele transmite morte espiritual. Você que está ouvindo ele fica tão morto quanto ele. Quem semeia na carne, da carne ceifa corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Gálatas 6:8. Diga glória a Jesus. A obra de Deus tem que ser feita no poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:5. A letra mata. Alguém pregando sem ser pelo Espírito Santo produz morte. Fala assim: misericórdia. Irmãos, quem se encontrou com Jacó não foi um professor de teologia, foi o próprio Deus. E quem lhe fez ter conclusões certas? Deus está neste lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus. Quem fez ele concluir isso foi o Espírito Santo, como Deus disse a Pedro: não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Fala para um lado, você tem que ter revelação de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é um livro misterioso, porque é incrível. Irmãos, às vezes nós fazemos alguma coisa na vida que nós nos sentimos assim meio sem graça. Se porventura algum dia você vai ler a Bíblia e não está fluindo, está meio difícil, você tem que prestar mais atenção. Assim, meu amado, pode ajoelhar, pode dobrar o joelho e vai orando. Vai confessando. Fala assim: vai confessando. Vai confessando que tem alguma coisa impediu a unção de Deus. Provérbios 1:23. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Diga glória a Jesus. Tem que ter o toque do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus é um livro muito misterioso, porque pode ser a pessoa mais culta desse mundo, lê, não vê nada demais. Vê um livro velho, bem velho, escrito num português bem encrencado. Alguns textos de difícil interpretação, são meio paradoxais. Diga glória a Jesus. Mas alguém com os olhos abertos pelo Espírito Santo vê a maravilha de Deus.
a toda verdade eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo, diz o Salmo 119, a toda perfeição eu vi limite. Diga glória a Jesus. Atos 26, Deus disse ao apóstolo Paulo, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Salmo 119 diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Fala para o lado, Deus quer abrir os teus olhos para você ver a porta dos céus aberta. Irmãos, é diferente. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo. É diferente. Você vai orar, é diferente. Você tem certeza absoluta de que o Senhor está te ouvindo. Você tem a revelação e a testificação da presença de Deus. Romanos 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Esta é a porta dos céus. Fala para um lado, você tem que ver a porta dos céus aberta. Glória a Jesus. Jacó disse isso, esta é a porta dos céus, porque foi a primeira revelação espiritual que ele teve. Depois destas houveram muitas, ele viu anjos várias vezes, ele teve revelações de Deus outras tantas. Diga glória a Jesus, porque a porta se abriu a partir desta experiência. Você precisa ter experiência no Espírito Santo. Como que você consegue isso? Vai buscando, coloca o teu interesse nisso e pondo nisso toda a vossa diligência. Acrescentai a fé, a virtude ciência, ciência, temperança, amor. Isso é 2 Pedro capítulo 1. Colocar nisso toda a diligência, todo o empenho. Diga glória a Jesus. O teu interesse. Você tem interesse pelas coisas espirituais? Pergunta isso para o mundo do lado. Você tem interesse pelas coisas espirituais? Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem nos falado nessa igreja ultimamente, Deus quer usar os crentes sem cargo eclesiástico, sem denominação eclesiástica. Deus quer te usar. Deus chamou Ananias, um crente de Damasco, para orar com Saulo. Não está escrito que ele fosse apóstolo, profeta ou coisa nenhuma. Era um homem que ouvia Deus falar. Ele estava orando e Deus falou com ele, Ananias. Ele respondeu na hora, eis-me aqui, Senhor. Ele sabia ouvir Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Aqui é segundo o costume da época, que eles erigiam colunas de pedra que eram memoriais de experiências espirituais. Derramou azeite, ele ungiu aquela pedra. Versículo 19, chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestidos para vestir, e eu em paz tornará a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Já comentamos há 2 quintas passadas, foi um voto imaturo de Jacó, porque Deus já tinha dito que seria com ele, Deus já tinha dito que haveria de abençoá-lo. Mas Jacó não estava acostumado a promessas incondicionais. Ele achou que ele tinha que comprometer-se com alguma coisa, que ele tinha que pagar alguma coisa pela bênção de Deus. Deus quer o teu coração. Fala isso para o lado. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu amor. Deus quer que você o ame acima de todas as coisas. A palavra do Senhor não fala mais sobre este voto. Este lugar será a casa de Deus. Nada foi construído ali naquele lugar. Tornou-se sim um lugar de adoração, tornou-se um lugar sagrado. Infelizmente depois tornou-se um lugar idolátrico. Betel. Tanto que Amós fez um jogo de palavras. Betel se chamou depois Bet-Aven,
pelo profeta. Betel, casa de Deus, e Bet-Ave significa casa de devassidão. Fala sem misericórdia, porque o povo acabou corrompendo as coisas de Deus. Meu amado, nessa terra tudo se corrompe. Fala para um lado, tudo se corrompe. Guarde a tua fé, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, diz 1 Timóteo capítulo 3, guarde a tua fé, guarde a salvação, guarde o temor de Deus, não deixe com que a tua experiência espiritual se deteriore. Diga glória a Jesus. Precisa de renovação constante. O maná, se guardasse para o dia seguinte, ele cheirava mal e criava bichos. Fazem misericórdia. As experiências espirituais têm que ser diárias. Glória a Deus. Chegamos ao capítulo 29. Pôs-se Jacó a pé e se foi à terra dos filhos do Oriente. A distância que Jacó tinha que percorrer era de 750 quilômetros. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, removiam a pedra de sobre a boca do poço, davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E lhe disseram: somos de Harã. Harã era a cidade de onde tinha vindo Rebeca, mãe de Jacó, e para onde Jacó estava indo para casar-se. Versículo 5. Jacó lhes disse: conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: ele está bem? E disseram: está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de juntar o gado. Dai de beber às ovelhas e de apacentai-as. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Mas mais uma vez aqui um encontro à beira de um poço. Era costume das mulheres tirarem a água do poço. Foi assim com Rebeca, foi assim com Raquel, foi assim com a mulher de Moisés. Ele também salvou sua esposa Zípora de incômodos na beira de um poço. Foi assim com a mulher samaritana em João capítulo 4, a quem Jesus encontrou e falou verdades grandíssimas. Diga glória a Jesus. Aqui o Senhor guiou Jacó até o lugar onde ele precisava chegar, e Deus providenciou um encontro. Deus fez com que Jacó chegasse exatamente na hora em que sua prima Raquel, aquela que haveria de ser sua esposa, estava chegando também. Diga glória a Jesus. Aquela oração que já falamos, Gênesis 24, a oração do servo de Abraão: Senhor, dá-me bom encontro. Diga glória a Deus. Quem é solteiro tem que sempre orar: Senhor, dá-me bom encontro. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Mas é sério isso. Tem que orar para o Senhor dar bom encontro, para você não se encontrar com a Jezabel no meio da rua. Fazem misericórdia. Nem com a Dalila, nem com a Herodias. Fazem misericórdia. Meu Deus amado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos. O estudo de hoje não é para ser teórico. Fecha os teus olhos. Esta é a porta dos céus. Comece a orar ao Senhor. Meu Deus, buscamos a Ti, Senhor, nessa noite. Perdoa-nos de todo pecado.